Além da derrota do Maringá Futebol Clube ontem no estádio regional Willie Davis, restaram também algumas reclamações de quem foi assistir ao jogo, que teve muito ingresso distribuído gratuitamente por patrocinadores. Entre elas estão banheiro sem água, nem nas torneiras nem nas privadas, apenas 2 caixas atendendo no bar da arquibancada coberta, o que gerou uma grande fila. E quem foi, passou todo o tempo do intervalo na fila, voltou e o jogo já havia reiniciado. Uma das maiores broncas mesmo era da garrafa pequena de água mineral vendida, pasmem, por incríveis 10 pila por ambulantes, famosos R$10. O que fez lembrar a época em que a empresa de alguns deputados tocava a parte comercial do clube e copos de água eram vendidos a R$5. Quem traz a informação, nosso colega de bancada da manhã, Ângelo Rigon, em uma reportagem em seu blog. Daí, só antes de fazer passar para a bancada comentar, só queria fazer um preâmbulo do jogo de ontem também, né? A gente teve a quarta rodada do Campeonato Paranaense, como a gente já havia adiantado no jornal de ontem, no final do jornal de ontem, o Arucó venceu por 1-0 o Rio Branco, e o Maringá Futebol Clube, infelizmente, perdeu do Coxa, perdeu do Curitiba em casa. Essa é a segunda derrota consecutiva do Maringá Futebol Clube. Destaca-se aqui, e daí, opinião minha, vocês me perdoem, não é minha função aqui, mas passaram a mão no Maringá com força ontem. Na minha leitura, não foi pênalti, ali o que aconteceu no Curitiba, e também na minha leitura, o gol que foi anulado não estava impedido. Vi ali frame a frame e me parecia que a perna do jogador dava condição, do jogador do Curitiba dava condição ao jogador do Maringá Futebol Clube. Dado esse recadinho, dado esse feito, esse preâmbulo inicial, queria começar com o Edivaldo Magro sobre essas questões do estádio. Faltando água em banheiro, água sendo comercializada mais cara, e parece que tem bastante... Virou meio que uma praça de alimentação ali o WD, é isso? Pois é, os jogos do Arucó comparado com a estrutura normalmente do Maringá são muito distintos, né? Tivemos problemas sérios no jogo do Arucó também, o Arucó, né? Como alguém diz, eu também não sei a pronúncia correta. Havia um caixa só, havia um lugar para se comprar água e cerveja, as filas ficaram enormes. Se demorava em média meia hora, 40 minutos, porque eu fui testemunha e estava lá. Ontem, curiosamente, nem água nem cerveja eu tomei, muito menos fui ao banheiro, então não posso avalizar, mas obviamente se o Ângelo deu, é vero a informação. Mas com relação à transformação do estádio nos jogos, especialmente do Maringá Clube, num grande shopping, isso é uma verdade. Desde frango frito, pastel, é uma infinidade de produtos servidos. E aí eu sempre me pergunto, onde está o PROCON para ir lá verificar se os preços estão legítimos, estão dentro da realidade, se não está havendo uma exploração. E mais do que isso, vigilância sanitária para verificar as condições daqueles produtos que são vendidos lá. É muito precária a estrutura do Willie Davis, né? Vamos deixar bem claro que, apesar de ter sido feita uma reforma nas áreas das cabines, né, o próprio Rigon tem dito que a imprensa tem reclamado que parte do espaço dedicado à crônica esportiva tem sido transformado em camarote para atender os patrocinadores do time. A irregularidade, não sei com relação a isso. Eu só sei que ali é um espaço público e até que ponto quem deve certificar ou licenciar alguém para explorar alguma coisa dentro do próprio estádio. A administração tem que ser fiscalizada, deve licenciar, ou o Maringá. Quanto o Maringá paga, né, para o uso do estádio, ou se algum time tem pago a municipalidade. Mas outro problema mais grave, tão sério, ocorre fora do campo. A infinidade de vendedores que tem ali, eu até fotografei dia desse, que tem banquinhas ali com LED, servindo uma série de tipos de uísque, esses uísque importados, caros, se é verdadeiro ou falso, eu não sei. Mas grave também é o acesso ao estacionamento. Os flanelinhas se posicionam nos pontos de entrada e cobram, em média, R$10 para você colocar o carro lá dentro. E há muita reclamação e nada é feito para resolver esse problema. E não é de hoje, viu? Esse problema do estacionamento do estádio ali ocorre quando tem jogo, quando não tem jogo. Ali é uma terra de ninguém, loteada pelos flanelinhas. Agora, dentro do estádio, eu acho que chegou o momento de alguém tomar alguma providência com relação à situação que fica o trânsito das pessoas, especialmente na área coberta do estádio. O espaço é curto, vira uma confusão danada ali perto das cabines, né? Logo um pouquinho antes das cabines, com todo tipo de barracas que você pode imaginar. E a minha pergunta, eu volto, né, a reforçar,
quem autoriza, quem fiscaliza, em tese ninguém. O estádio me parece que é portas fechadas, é porteira fechada para o mandante do jogo, né, seja o Arouca ou seja o Maringá, mandar e desmandar dentro do estádio. Fica a questão aí para a gente debater, e já falamos, isso não é um tema, é recorrente falar sobre isso com relação ao estádio, viu, Vitor? Então, sim, a gente volta a falar porque a situação está cada vez pior. E ontem, tivemos um público de quase 10 mil pessoas. Quantas pessoas gostam de esporte em Maringá? Imagina se esse time avança, né? Está numa situação delicada, acho que caiu para sexto no campeonato, duas partidas perdeu, mas enfim, é um bom time, tem outro time, o Arouca também, vão torcer que os dois avancem e vai que dá certo a gente ter uma final, um derby entre as duas, não sei se é possível aí nos confrontos lá das quartas, dos oitavos, mas enfim, a gente torce para o futebol maringaense, mas torcendo também pela legalidade, pelo respeito ao torcedor. Lembrando, viu, Vitor, que existe um estatuto do torcedor, que se a gente for aplicar o estatuto na íntegra, esse estádio nem é liberado, Vitor. O Calazans, esses pontos tocados pelo Edivaldo, a questão sanitária, a questão do PROCON, quando a gente coloca essas barracas dentro do estádio, mesmo a questão dos camarotes que estão sendo cedidos pelo clube, né, usando ali um espaço que normalmente era utilizado para cabines de rádio, e ainda mais essa questão dos banheiros sem água e sem, tanto para descarga quanto para água. Nesses casos em específico, a responsabilidade, vamos supor, dá um problema lá, comi um frango frito, tive que ser hospitalizado por infecção, sei lá. Dor de barriga. Dor de barriga. Eu queria falar de um jeito mais delicado, mas já com você quase... Eu ia falar caganeira, mas... Curtas palavras do Calazans, mas vamos lá. De quem que é a responsabilidade? É do município ou é do clube? Olha, a responsabilidade do município, nesse caso, ela é inafastável, né? Ela vai ser, com toda certeza, vai ser de se debater se o clube também responde, embora eu entenda que ele de fato responda, mas o município com toda certeza. Até porque, aparentemente, fica aqui um questionamento, se alguém da bancada souber, ou se o próprio Vitor, né, souber, se não souber, fica aí um questionamento para a prefeitura esclarecer. Aparentemente não existe uma formalização entre o município e esses clubes, estabelecendo quais são as regras para a utilização do espaço público. A utilização é boa, né, gente? Isso não é só Maringá que acontece, nós temos um estádio grande, cheio de problema aí, mas temos um estádio que permite que os nossos times participem da primeira divisão do Campeonato Paranaense. Isso é legal. Agora, precisaria ter um convênio, um documento que estabelecesse quais são as responsabilidades. Porque o povo foi para o estádio e não foi de graça, o povo pagou o ingresso. Quando você paga o ingresso, estabelece-se a relação de consumo, entenderam? É um requisito, né? Se o serviço fosse gratuito, não teria relação de consumo, mas com o serviço pago, teve relação de consumo. Então, eu paguei para entrar, eu contratei um serviço, chega lá e eu não tenho acesso ao banheiro, chega lá se não tem, por exemplo, a arquibancada não tá boa, uma criança cai, aquilo vai ser considerado acidente de consumo, que é responsabilidade objetiva, independente de culpa para quem organizou o evento, e no caso, o município responde de forma direta e indiretamente vai responder também o clube responsável pela organização. Então precisa que essas responsabilidades fiquem melhor delimitadas, até porque se o clube está tendo lucro com a realização do jogo, é melhor que ele assuma 100% das responsabilidades. Sem um documento formal, legal, essa responsabilidade recai também sobre o município de Maringá.